Deixa eu ver o que mais que tem aqui no nosso slide de questão de momento, quer dizer, de análise diferencial. Olha, que questão doida, peraí. Essa questão aqui vocês já fizeram? Um escoamento em regime permanente entre duas placas infinitas, uma fixa e uma móvel? Não? Não? Então, eu vou fazer essa questão e aí a gente dá uma repassada geral no conteúdo e não lembro se Paulino fez. Eu assisti uma aula que Paulino fez, mas era um pouco diferente dessa questão, porque não tinha a placa superior, se eu não me engano, na que Paulino fez. Eu vou, então, resolver ela. E aí a gente, qualquer coisa com as dúvidas, a gente trabalha com isso daqui. Para cima e simbora. Então, a ideia é que você tenha duas placas paralelas, uma móvel e uma fixa, não é isso? Essa que se move tem lá uma componente da velocidade, componente U. Que danada é isso, tá? Não conseguindo selecionar nada. Tipo que está na prova. Vige, se é para fazer uma tipo que está na prova, então deixa eu pegar um negócio mais difícil. Espera aí. Isso aí com certeza não vai cair na prova. Deixa eu pegar uma prova minha antiga, que pode ser que dê alguma inspiração. Prova 2, sei lá. Deixa eu ver essa aqui. Putz, agora cadê o arquivo que eu estava mexendo? Eu vou dar essa colher de chá para vocês, viu? Eu vou pegar uma prova antiga, sei lá de qual semestre, e vou. Minha, né? Minha não quer dizer que vai ser a de. Ah, essa daqui tinha nessa prova. Não, mas essa daqui não era a que eu queria mostrar para vocês, era essa. Essa daqui. Então, considere o escoamento de um fluido incompressível de viscosidade constante em regime permanente entre duas placas infinitas, paralelas e horizontais. Ah, meu Deus, eu tô muito mole, rapaz. Será que eu botei só essa questão na prova de vocês?
prova de vocês não, na prova desse semestre. Ah, rapaz, essa galera aqui se deu bem nesse semestre. Capaz que era bem parecida com essa daí que tava no slide, viu? Vou pegar aqui um slide em branco. Slide em branco não, vou... Gente, eu tô muito enrolada hoje, vocês me perdoem, porque eu não sou assim, eu não sei o que que está acontecendo, que eu não tô achando nada que eu quero, parece que eu tô totalmente perdida. Sei que danada é isso, não. Mas eu vou chegar lá, vai dar certo. Deixa eu ver se era a mesma questão. Fluido incompressível escoa entre duas placas paralelas verticais. Ah, tá bom. Então vamos fazer essa daqui da prova, e aí elas já são verticais, então é um pouco diferente dessa que vocês já tinham visto anteriormente. Então, nesse caso, é assim: a gente tem esse fluido incompressível escoando entre duas placas paralelas e verticais, separadas pela distância B. Então, vamos lá. Plaquinha 1, plaquinha 2, a distância entre elas, a da esquerda está fixa e a outra move-se para cima com velocidade constante W. E eu tenho essa placa aqui se movendo com a velocidade W. Vou deixar isso aqui como Wzão, certo? Como está aqui na questão. Considerando-se que o fluido newtoniano, tarará, o fluxo laminar, obtém o perfil de velocidades para esse escoamento através de simplificações das equações da continuidade e de Navier-Stokes. Então, perceba que essa situação aqui ela é muito similar àquela que a gente tinha visto anteriormente, porém, agora a orientação desse processo todo é vertical, né? Então, se a gente for pensar aqui nos eixos coordenados, a gente pode colocar, né, esse aqui, geralmente a gente faz aqui, todo mundo organizadinho. Então, nosso sistema de coordenadas seria algo como isso daqui, né? Então, para o eixo Z tal vertical, geralmente a gente faz uma orientação horária, né? Então, X e aí a cota. Entra assim, por que que eu sei que isso é assim? Porque ele falou que a velocidade para cima é constante e W. W geralmente a gente denomina as componentes na direção Z, certo? Excelente. Então, a gente pode começar a trabalhar com esse problema. Inicialmente, a gente vai fazer o quê? Quais são as etapas para resolver qualquer problema aí de equação de Navier-Stokes que venha
pela frente de vocês. Primeira etapa, vocês vão sempre fazer as considerações iniciais, que é onde vocês vão escrever o que caracteriza esse processo aí, né? Ah, eu vou considerar que o fluido é incompressível, eu vou considerar que esse escoamento esteja completamente desenvolvido, vou considerar que, sei lá, ele ocorre em regime permanente. Vocês vão fazendo essas considerações. Uma vez que a gente fizer essas considerações, a próxima etapa sempre é a gente começar a trabalhar com a equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade é uma equação escalar, é uma equação. É fim de semestre, Camila. Nossa, esse semestre está tão curto, Eduardo, que o começo do semestre e o final do semestre estão muito em cima um do outro. Eu vi agora o comentário, tá? Voltando aqui. Então, primeira etapa, sempre fazer as considerações iniciais. Segunda etapa, trabalhar com a equação da continuidade, porque ela é uma equação escalar e ela vai dar para a gente mais condições de manipular com segurança as equações de Navier-Stokes, e só depois é que a gente passa para a parte das equações de conservação do movimento. Então, só depois é que a gente vai trabalhar efetivamente com a equação de Navier-Stokes, ok? Então, isso aqui seria o nosso passo a passo geral de qualquer questão sobre esse assunto, certo? Então, para seguir esse roteiro aí, vamos fazer agora nossas considerações iniciais, tá? Eu vou pegar aqui esse quadrado já de uma outra questão para poupar tempo e para a gente conseguir agilizar o nosso processo aqui, tá? Mas isso aqui é interessante de vocês fazerem em todas as questões. Então, geralmente a gente considera que os processos ocorram em regime permanente. Por quê? Porque, primeiro, a própria questão não diz para a gente não dá para a gente nenhuma indicação de que haja alguma variação temporal, né? A consideração de que um escoamento qualquer aí esteja completamente desenvolvido vai ser fundamental para a gente, para que a gente verifique que, de uma sessão a outra, nesse meu processo aqui, tudo vai ser similar, vai estar ocorrendo da mesma forma. Então, isso já é importante para a gente. Se o escoamento não estivesse numa condição de completo desenvolvimento, significava o quê? Significava que eu ainda ia ter que estar trabalhando com um perfil de velocidades que ia estar surgindo, né? Então, podia ser que eu tivesse estar trabalhando com o desenvolvimento de uma camada limite. Esse perfil ele ia variar de uma posição Z para a próxima. Então, isso tudo ia causando mais e mais problemas de modelagem para a gente, ia ficar cada vez mais difícil de descrever esse processo, certo? Então, essa aqui é uma condição que a gente geralmente aplica, que é a de considerar o escoamento completamente desenvolvido. A consideração de que o escoamento ocorre em regime permanente implica, né, em todas as variações temporais serem iguais a zero. O fato dele estar completamente desenvolvido na direção do escoamento, ou seja, aqui nesse processo com respeito à direção z, significa que o perfil de velocidades e todas as propriedades, eles não vão variar de uma cota z para a próxima. Então, a gente vai ter essa constância aí, não tem variação com respeito a z. E a gente colocar aqui que não existe escoamento do fluido em uma direção como a x, por exemplo, uma direção perpendicular a esse escoamento, diz para a gente que esse escoamento vai ocorrer basicamente aqui, nesse plano XY, certo? Então, vou colocar aqui essas considerações, certo? Então, se não vai ter escoamento de fluido ao longo da direção X, né, esse plano que sai da nossa descrição aí pela figura, então a gente pode dizer que ρx é zero
e também que a componente U da velocidade vai ser zero, certo? O PowerPoint está salvando o arquivo de autorrecuperação e deixando a gente esperar. Então, eu vou pegar aqui a equação da continuidade, ela com uma setinha aqui para já facilitar a nossa vida. Então, segundo passo aqui, tratar da equação da continuidade, certo? Então, pessoal, a equação da continuidade, ela traz para a gente as informações de conservação da massa na perspectiva diferencial, não é isso? E aí, pronto. Eu já disse que no próprio enunciado ele fala que o fluido ele é incompressível. Se ele é um fluido incompressível, significa que a massa específica ela é constante, então ela não vai variar nem com respeito ao tempo, nem com respeito a nenhum desses eixos coordenados, certo? Então eu poderia tirar, só pelo fato dele dizer que o fluido é incompressível, eu já podia trabalhar com a equação da continuidade modificada. Como? Vai ficar dessa forma aqui, certo? E isso aqui, né, não é uma consideração que a gente fez, isso aqui é uma informação que o problema deu para a gente, certo? Além disso, ele fala que o regime é permanente e ele está completamente desenvolvido de tal maneira que não existam variações com respeito à direção Z, não é isso? E a gente considerou que não existem fluxos, né, não existe escoamento do fluido na direção X. Então, não existe escoamento de fluido na direção X, e esse é um escoamento completamente desenvolvido. Isso aqui diz para a gente, então, que a componente V, rho V, rho Y, na verdade, é zero. Né? Na aula passada, eu disse para vocês, olhem, vamos pensar um pouco quando a gente obtiver esse tipo de informação. Por quê? Porque ela pode dar para a gente mais indicativos, né? Pode simplificar ainda mais a vida da gente quando a gente for tratar das equações de Navier-Stokes. Então, veja só. O componente V da velocidade é uma função aí de x, y, z e t, né? Como qualquer outro componente da velocidade. Só que eu disse na descrição aqui dessas considerações que não havia variações com respeito à direção x e que também esse escoamento estava completamente desenvolvido e ocorria em regime permanente. Então, isso quer dizer que a componente v da velocidade, né, a componente da velocidade aqui nessa direção y, ela, na verdade, ao invés de ser uma função dessas quatro coisas, ela é uma função somente de y. Isso aí é importante para a gente, porque a gente vai poder dizer, então, se v só é função de y e dv dy é igual a zero, né? Para a derivada ser igual a zero, significa que eu estou derivando uma quantidade constante, não é isso? E aí a gente consegue ver que ela é constante e igual a zero. Por que ela é constante e igual a zero? Porque ele me diz que a placa da esquerda está fixa, né? Então, se essa placa da esquerda, essa placa aqui, ela está parada, né? A gente sabe que a condição de não escorregamento obriga que a velocidade do fluido, né, quando ele está em contato com uma superfície, um contorno sólido, adquira a velocidade desse contorno sólido. Então, se essa placa ela está parada aqui, o fluido também tem velocidade zero nesse ponto. Então, a componente V da velocidade, em qualquer, ela é uma constante, né?
e ela é uma constante igual a zero, porque nessa placa aqui a velocidade é zero. Dúvidas nessa parte até agora? Me digam aí se tem alguma coisa. A parte da velocidade, pronto. Tranquilo, ótimo. Velocidade, Lucas, é o seguinte: aqui da equação da continuidade, a gente viu que v, que era uma componente da velocidade, né? Componente na direção y, ela não variava com y. Ela não variava com y, né? A derivada de v com respeito a y é zero. E aí, por essas considerações aqui, né, de ser regime permanente, de não ter variação em z e nem variação em x, a gente viu que V, que poderia inicialmente ser função dessas quatro coisas, na realidade só é função de y, certo? Então, V seria função somente de y, e a gente poderia escrever, por exemplo, que dv dy é igual a zero. Aqui, se eu consigo dizer que dv dy é igual a zero, significa, né, que V é uma quantidade constante. Por quê? Porque para eu derivar alguma coisa e a derivada ser zero, essa coisa tem que ser uma constante. Talvez a dúvida seja aqui nessa última etapa, né? Por que, que é constante e igual a zero? Né? V vai ser constante e igual a zero, por quê? Porque a gente disse na elaboração do problema que esse escoamento, ele se dava tal que nessa placa aqui da esquerda, essa placa não se movia, né? Então, essa placa, ela era estacionária, ela está fixa. Se essa placa está fixa, significa que o fluido que está em contato com ela tem a velocidade igual a zero, nesse ponto, certo? Entendeu aqui? Que o fluido vai ter velocidade igual a zero junto com a placa parada. Pronto. Então, V vai ser igual a zero nesse ponto. Só que a gente não já falou que V é alguma coisa constante? Se ela é uma coisa constante e vale zero nesse ponto, significa que ela vale zero em todo o domínio desse processo aqui. Então, a gente pode, inclusive, colocar isso aqui como mais um termo que pode estar simplificando e ajudando a gente a resolver, a simplificar essas equações de Navier-Stokes, certo? Então, vou colocar aqui que fato da equação da continuidade, V é igual a zero e V é igual a zero, né? Só essa informação. E ρv, ρy é igual a zero. Ok, né? Então, se a gente já passou pela etapa da equação da continuidade, a gente pode agora passar para as equações de Navier-Stokes, certo? Então, nas equações de Navier-Stokes, deixa eu duplicar aqui esse slide. Nas equações de Navier-Stokes, a gente tem esse conjunto aqui de equações para trabalhar. Então, deixa eu deletar aqui para a gente ganhar espaço. Equações aqui desse outro lado. E agora vamos trabalhar com as equações de Navier-Stokes, certo? Vamos primeiro cancelar aquilo tudo que a gente pode cancelar de uma vez só, certo? Então, vejam só. Na questão, ele já diz assim: escoamento em regime permanente completamente desenvolvido, sem escoamento de fluido na direção X. Se não tem nenhum ρ(x) e U vale zero, pessoal, todos esses termos daqui, ó, eles vão
embora, né? U vale zero, então esse termo aqui vai embora, esse aqui vai embora porque o U vale zero. Esse aqui vai embora porque não tem variação em x. Esse aqui vai embora porque a gente está falando de um escoamento em regime permanente. ΡP, Rx também vai embora. E aí a gente pode ver que todas essas derivadas segundas aqui também vão cancelar. Então, eu não tenho nenhuma informação que seja do meu interesse na direção X, certo? Na direção Y, aí a gente vai começar a ter alguma coisa para analisar, né, com um pouco mais de critério, certo? Deixa eu pegar minha setinha aqui vermelha, que a gente vai começar a marcar algumas coisas. Primeiro, a gente disse que o escoamento é em regime permanente. Então, vou cancelar esse termo aqui. Vou botar primeiro só em Y. Pela consideração 3, U é igual a zero. Então, ai meu Deus. Pela consideração 3, U é igual a zero. Pela consideração 1, o escoamento é em regime permanente. Pela nossa informação lá da equação da continuidade, a gente viu que V era zero, não é isso? Além disso, não existem variações com respeito à direção Z, né? Rho Z é zero, pelo escoamento ser completamente desenvolvido. Ele coloca aqui a aceleração da gravidade com respeito a Y. Rho P, Rho Y, também não vou fazer nenhuma consideração a respeito desse termo. Mas a gente já sabe também que V é igual a zero. Então, esse termo aqui vai embora. E todos esses termos daqui também. Todo mundo acompanhou esses cortes até agora? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Ficaram com dúvida de alguma coisa algum passo? Tudo ok? Então, agora a gente vai passar para a direção Z, né, para a direção vertical. Nessa direção vertical aqui, a gente também vai poder considerar, como a gente fez anteriormente, que o regime é permanente, certo? Também vamos dizer que a componente U dessa velocidade aqui, ela é zero, né? Também vamos dizer que V é zero, né? E que não existe variações aí com respeito a Z, Rho Z, é zero, certo? Então, esse termo aqui vai embora. Junto com ele vai aqui Rho P, Rho Z, certo? E agora a gente vai ter que contabilizar, avaliar aqui esses termos aqui viscosos, certo? Nada que a gente não tenha feito antes. Então, se não existe nenhuma variação com respeito a Z, por essa definição aqui de escoamento completamente desenvolvido, isso vale tanto para esse ponto, quanto para esse daqui. Se a gente disse que não existia fluxo de fluido na direção X, então esse termo aqui também vai ser cancelado, não é isso? Mas notem que eu não tenho nenhuma informação, nada que me leve a cancelar essa segunda derivada aqui, certo? Então, a gente vai ter uma relação aí da derivada segunda desse perfil de velocidades com respeito a y e a componente do peso desse fluido, beleza? A
gente vai poder escrever algo como estou. O 2W por Y2. E aqui logo multiplicando todo mundo. E que multiplica essa ruma de gente aqui. Mais o GZ tem que ser igual a zero. Beleza até agora? A expressão que a gente vai ter que trabalhar agora, fazer a integração, aplicar as condições de contorno, vai ser essa. Ok? Então, novamente aqui, eu vou apagar essas coisas aqui para ganhar espaço para a gente poder fazer a nossa resolução. Certo? Essa é a equação com a qual a gente vai estar trabalhando. Eu vou deixá-la aqui, de uma forma mais palatável. E aí, o que acontece, né? Aqui ele está falando novamente em derivadas parciais dessa componente W. E aí a gente falou no começo dessa resolução, um componente qualquer da velocidade, componente V naquele caso, mas agora a gente vai tratar da componente W, ela é uma função das coordenadas, né, dos eixos coordenados x, y, z e do tempo. Mas a gente já tinha dito, né, que esse escoamento ocorria em regime permanente, não tinha, ele estava completamente desenvolvido, então não tinha variação com respeito a Z, e não havia fluxo de fluido, né, não tinha variação com respeito a X, de tal maneira que, ao invés de eu tratar disso aqui como uma derivada parcial, posso tratar como uma derivada total, certo? E isso é interessante para a gente, porque a gente pode estar separando essas variáveis e realizando a as integrações, né? Então, aqui eu tenho a derivada segunda de W como sendo um valor constante vezes dy ao quadrado, né? Quando a gente for fazer essa integração daqui, eu vou passar da derivada segunda para a derivada primeira, né? Isso com respeito a W. Aqui, integral desse dy ao quadrado vai ficar y dy. E a gente tem a necessidade de encontrar, né, de acrescentar aqui uma constante C1. Quando a gente for fazer novamente a integração desse perfil aqui, para obter a equação para W, então a gente tem que integrar esse y dy, para virar y ao quadrado sobre 2. C1, na hora que eu integrar aqui, vai ficar C1y. E, quando eu realizei essa integração aqui, então, eu tenho que acrescentar mais uma constante de integração, porque a gente não definiu os limites dessa integração. Beleza? Dúvidas nessa etapa de integração? Sair da derivada segunda para o perfil de velocidades. Ronald, assim, eu sou muito céptica, assim, nas minhas coisas. Então, por exemplo, eu não gosto nunca, você pode prestar atenção, eu não gosto nunca de dizer sempre.
Sempre, sempre. Eu nunca uso essa expressão. Praticamente nunca uso, né? Porque eu acho que a gente tem que analisar cada problema, certo? Então, eu gosto de pegar a equação da continuidade, fazer as considerações, obter alguma coisa que vá me simplificar para eu poder usar na equação de Navier-Stokes. Pode ser que com a prática você consiga chegar nessa sua conclusão, né, de que, se o escoamento está acontecendo só no eixo Y, só preciso tratar da equação para esse eixo. Mas eu gosto de fazer o negócio completo. Então, meu procedimento é sempre meio algoritmizado, sabe? Eu faço uma sequência de passos que geram um resultado consistente, digamos assim, tá? Então, beleza. Chegamos aqui no nosso perfil genérico, né? E aí, agora, para a gente determinar qual que vai ser esse perfil de velocidades para o escoamento, que é só o que ele pede, ele poderia pedir várias outras coisas, mas nesse caso ele está pedindo somente o perfil de velocidades, né? O que a gente precisa fazer é simplesmente aplicar as condições de contorno. As condições de contorno são aquelas condições que caracterizam o problema que a gente está tratando, certo? Então, com o uso das condições de contorno, a gente consegue determinar as constantes que estão representando o nosso processo. Então, as condições de contorno que a gente tem para esse processo daqui é que, quando a cota y for igual a zero, a gente tem o valor da velocidade sendo igual ao valor da velocidade dessa parede. W também vai ser igual a zero. Muita gente tem dificuldade nessa etapa aqui, saber qual que são as condições de contorno, certo? Você vai buscar, pessoal, as condições de contorno aonde você tem informações na sua descrição do processo, tá? Então, eu sei que nessa placa aqui que está parada, se ela está parada, a velocidade do fluido, pela condição de não deslizamento, é zero. E aí, ó, eu coloquei esses eixos coordenados aqui com respeito à cota Y, ela varia aqui desde essa placa parada até a placa que se movimenta, né? Então, na placa parada, Y vai ter valor de zero, e na placa que se movimenta, Y tem valor de B. E a velocidade do fluido vai ser a velocidade da própria placa, Wzão, né? Um valor constante. Aí a gente vai aplicar essas condições de contorno aqui para poder achar qual que é o nosso W como uma função. Então, perceba, primeira condição de contorno que eu vou colocar, obviamente, vai ser essa daqui. Por quê? Porque ela me tira muitos termos da minha equação, certo? Ela facilita muito a resolução da minha equação. Se eu optar por começar aplicando essa condição de contorno aqui, eu vou obter um resultado diferente? Não. Mas pode ser que eu precise de mais etapas de cálculo, simplificação e corra o risco de cair em algum erro matemático. Beleza? Então, ó, peguei aqui o meu perfil genérico de velocidades e vou dizer, ó, W, quando y é igual a zero, vale zero, zero. Opa, Cacildo, o que aconteceu? Zero. E então, a gente consegue dizer aqui, ó, que C2 aí, vale justamente zero, certo? Dando essa condição de contorno aqui. Quando a gente for fazer a mesma coisa, mas para o ponto em que y é igual a b, né, o valor de WB é Wzão, essa velocidade com que a placa se move para cima.
y vai valer b, o ao quadrado permanece, obviamente, e C1 vezes b. C2 a gente já viu que era zero, então eu consigo obter aí um valor para a constante C1. Tá? Então, vamos lá. Dividir tudo por b, tá? W sobre b. Aqui, esse b ao quadrado aqui vai deixar de ser b ao quadrado para simplesmente ser b. E esse termo que estava negativo aqui vai passar para o lado de cá da equação, para o lado oposto. Dúvidas aí nos valores de C1 e de C2, pessoal? Tem alguma? Por que teve que dividir tudo por B mesmo, professora? Porque estava multiplicando C1, né? C1 estava multiplicando B, eu passei B dividindo todo mundo para poder isolar C1. Porque eu vou precisar pegar esse valor de C1 para substituir nesse perfil genérico aqui. Certo? Ah, tá certo. E é o que a gente vai fazer agora, substituir os valores de C1 e C2 nesse perfil que eu chamo aí de perfil genérico. Tá? Eu duplicar aqui o slide de novo para ganhar mais espaço. Então, agora que a gente sabe que C2 vale zero, então, vale zero, C1 vale isso daqui, então esse seria o nosso perfil de velocidades. E aí a gente pode, né, deixar isso mais, digamos assim, palatável, mais de mais fácil de gestão e mais fácil, inclusive, análise do nosso processo, certo? Então, eu poderia expressar isso aqui como OGZ vezes μ, y ao quadrado sobre 2, menos esse termo, né? PY 2. A gente já ficava com a equação mais, digamos assim, mais palatável, é a palavra mais adequada no meu vocabulário, mas vocês podem pensar em outra, tá? Então, essa questão era basicamente isto. Essa equação será igual se as duas placas forem fixas, sem gradiente. Não sei se eu entendi a pergunta, Felipe. Sim, o gradiente de pressão. Deixa eu olhar aqui. Parece que a professora cometeu uma pequena gafe, mas que dá para contornar. Porque o fluido está se movendo. Peraí. O fluido, tarará, escoa entre duas placas verticais. A da esquerda está fixa, a outra move-se para cima, considerando-se o fluido newtoniano. Pessoal, ainda bem que você perguntou, Felipe.
Seria melhor se você tivesse perguntado antes. Mas o que que acontece? Eu percebi agora que a placa move-se para cima, né? Então, eu para que esse fluido ele se mova para cima, vencendo, né, a gravidade, vencendo o peso do próprio fluido, na verdade, a gente tinha que ter mantido um gradiente de pressão, um Ropé-Rosé aqui, nessa nossa consideração. Mas veja, não é para vocês entrarem em pânico com isso, não, ou acharem que a equação vai ficar muito diferente. Não vai, certo? Por quê? Porque esse gradiente de pressão ele vai ter que ser o mesmo em todas as seções, certo? Então, basicamente, a gente teria que trabalhar aqui com esse outro termo aqui, menos Rosé, né? Só que todas essas coisas aqui, né, Rho, Gx e o próprio Ropé Rosé teriam que ser constantes, tá? Então, eu vou simplesmente carregar esse termo para as nossas próximas equações aqui, para deixar tudo direitinho, conforme o enunciado. Mas, na realidade, esse gradiente de pressão tem que existir sim, tá? Para impulsionar esse fluido para cima, né? Fazer com que ele escoe para cima. Então, o que vai acontecer aqui, ó, o que estava aqui multiplicando dy, né, como sendo só aquele termo de aceleração da gravidade, agora vai ser esse termo aqui completo. É um termo, digamos assim, constante. A gente podia, inclusive, nomeá-lo de uma maneira mais diferente para poder carregar ele com mais facilidade, tá? Perceba que a presença desse gradiente de pressão, o termo de Ropé-Rosé, ele não mudou a forma genérica do perfil de velocidade, né? Não mudou a forma genérica. O que vai mudar são justamente os valores referentes às condições de contorno. Por quê? Porque agora, né, a gente vai ter esse termo aqui todo multiplicando esse B. Então, a minha constante C1, ela agora tem. Parará, a nossa constante C1, que ela era assim, nesse formato, né? Ela agora vai ficar também incluindo esse termo de Ropé-Rosé. Isso aqui, né, como passa para o lado oposto da expressão, muda, né? Aqui ele estava com sinal negativo, para o lado de cá ele vem com sinal positivo para cá, negativo. Todo mundo entendeu essa correção que eu fiz, o que que eu coloquei? Mas o escoamento sendo completamente desenvolvido em Z. Então, Jefferson, ele é um escoamento completamente desenvolvido, a gente não vai ter variação da pressão de uma seção para outra, digamos assim. Eu não. O gradiente de pressão ele é uma quantidade constante, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar de maneira
Na verdade, ele é uma quantidade constante. O que eu quero dizer é o seguinte: ele é uma quantidade constante e que a gente deixou na equação, certo? Por quê? Porque precisa que exista esse gradiente de pressão para impulsionar o fluido para cima. Beleza? Eu até concordo que, já que ele não varia com Z, ele poderia ser desprezado. Mas eu gostaria de mantê-lo na equação para que ele fique, digamos assim, destacado, para que ele fique presente, certo? Pronto. Então, na realidade, seria essa a nossa situação, né? Com esse novo valor da constante P1, agora destacando a presença, a necessidade desse gradiente aí de pressão para funcionar o movimento desse fluido para cima. E, novamente, a gente podia fazer as simplificações aqui, deixar isso mais fácil visualização. Era isso, pessoal. Essa questão não tem mais nenhuma colocação a respeito dela, ele só pede o perfil de velocidades, realmente. Perfil de velocidades é esse que vai ser um perfil parabólico, né? Dependência ao quadrado aí com a direção y. Tudo certo? Era isso, pessoal. Amanhã a gente pode se encontrar para tirar dúvidas da parte um de como que vocês fazem a parte de análise integral. De análise diferencial, essa seria a parte mais importante, digamos assim. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente possa colocar? Beleza, então, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.